Livro de Josué, capítulo 7. Tem uma mensagem de Deus aqui. E eu acredito que Deus vai falar com a sua igreja através da sua mensagem. Porque a palavra de Deus, ela é muito forte, é muito poderosa, muito potente. É cheia de paz, cheia de graça, cheia de autoridade. Então continuemos estarmos em espírito, para que nada e nem ninguém tire a tua concentração agora. Todos entenderam? Glória a Deus. Capítulo 7 tem um título que diz assim: Os israelitas derrotados em Ai. Ai é uma região. E em seguida fala o nome Acã. Acã era um homem que pertencia à tribo de Judá. E tudo começou lá atrás com um homem chamado Moisés. Moisés era um homem muito temente a Deus, um homem de oração, um homem que buscava, com seus erros, suas falhas, mas Moisés era um homem espiritual. Era um homem que falava com Deus, era um homem que tinha a resposta de Deus. E Deus agora resolve tomar Moisés para si. E quem andava com Moisés era o seu servo Josué. Josué viu todos os ensinamentos de Moisés, que era de Deus. Toda a instrução que Moisés falava era de Deus. E Josué estava somente ouvindo, praticando. E Josué ficou muito triste com a morte de Moisés, ao ponto de Deus falar com Josué e disse: Josué, anima-te, o meu servo é morto, mas agora tem uma responsabilidade para ti, para tu conduzir o povo. Tu já ouviste todas as minhas instruções dadas pelo meu servo que não está aqui entre vós, mas tu irás dar continuidade com o meu povo de Israel. Josué estava triste, mas Deus o confortou e o alegrou e disse: Josué, se coloca de pé, porque tem uma missão para ti. Você crê que tem uma missão que Deus vai te dar? Eu não quero saber a tua situação, mas a missão do Senhor, ela vai descer para a tua vida. Vai ser fácil, diácono? Não. Porque Deus não dá missão fácil. Deus dá cada missão complicada. Mas o bom é que Ele está contigo. E Josué, como um bom servo, ele deu continuidade para ir conduzir o povo. Josué tinha a instrução agora de Deus. Deus falava com Josué. Josué ouvia a voz do Senhor. E um certo momento, um certo dia, Josué, ele sempre cria na mensagem de Deus. Porque o Senhor falava assim: aonde tu pisar a planta do pé é teu. Aonde tu colocar a mão vai prosperar. É contigo, Josué. Tudo que tu fizer, eu vou assinar embaixo. E era a mensagem de Deus, nada de errado. E Josué, como um bom servo, com as suas tribos, com aquele povo de Israel, ele vai atacar uma região chamada Ai. Ele é muito convicto, muito esperançoso que ele iria vencer. Mas só que nesse dia, quando eles entram em guerra, eles saem de lá perdedores. Porque tinha alguma coisa errada no meio do povo
de Israel que Deus não se agradou. Quem sabe você está como Josué, esperançoso, o Senhor é comigo, eu vou lá e vou vencer, porque Deus é comigo. Aí chega lá, você não consegue vencer, porque tem alguma coisa que precisa ser tirada para você vencer. Quando tem alguma coisa errada no meio da igreja, toda a igreja padece. E não me diga que é mentira, porque é verdade. Seja diácono, seja pastor, seja regente de grupo, seja dirigente, seja qualquer pessoa, se está em desobediência, todos os demais pagam. Mesmo que os demais não tenham culpa, mas está com vínculo com ele. Isso é verdade, diácono, pura verdade. Porque Jonas um dia, como um profeta, como um homem de Deus, Deus disse: Jonas, vai em tal lugar e faz a minha vontade. Ele se desviou, ele entrou em um navio, entrou em uma embarcação que não era para entrar. E por conta de um homem, por conta da desobediência, quem foi que pagou? Toda a embarcação. A igreja é uma bênção, é. O grupo é uma bênção, é. Mas se tiver um desobediente, o povo padece. Eu tenho aqui 3 coisas para falar para você, que nós precisamos tirar da nossa vida o que não nos pertence. Um exemplo fácil disso: os pais padecem com seus filhos, sim ou não? Quando o filho é desobediente, sim. Porque o pai e o filho têm vínculo um com o outro, ainda que a gente não apoie o erro que ele faz, mas tem vínculo, vai sofrer. Ou você não ouve por aí as mães dizendo: pastor, ore por mim, o meu filho, a minha filha, o meu esposo, a minha esposa, é um processo, é isso, é aquilo. Igreja é um local que acontece isso. Segundo lugar, o trabalho, a empresa que a gente trabalha, acontece isso. Em terceiro lugar, a nossa família. Igreja, família e trabalho é uma luta. Ainda que você seja justo, ainda que você agrade a Deus, mas se você está perto de um desobediente, fica tudo complicado. Diácono, eu vou fazer o que com esse homem, com essa mulher? Eu vou pegar na mão, vou expulsar? Não, vai orar. Porque Deus vai fazer alguma coisa ao teu favor, e a situação não vai ficar do mesmo jeito. Aí você vai entender porque você foi e não conseguiu. Josué foi, o exército foi, mas não conseguiu. Tinha alguma coisa errada e Josué não sabia. Mas Deus iria mostrar para Josué. Se Deus quisesse intervir, ele se intervia ou não? Intervia. Mas Deus deixou isso aqui, olha, a mensagem nua e crua, para a gente observar e fazer melhor. O versículo 1 vai mostrar como tudo aconteceu e por que o povo de Israel não conseguiu vencer a Ai. E diz a palavra do Senhor no versículo 1: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, quem? Acã, um homem só, viu? Filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de quem? De Israel. Foram 10 que erraram? Não, foi um só. Mas a tribo era grande, a família é grande, a igreja é grande, o trabalho é grande, mas um só faz algo desse, a gente paga, a gente sofre, a gente chora. Tudo isso acontece no nosso meio. E estava aqui Deus mostrando a mensagem. Deus estava falando porque alguém tomou das coisas condenadas.
Alguém pegou alguma coisa para si que não lhe pertence. Por isso que a ira de Deus desceu naquele povo. Será que hoje a justiça de Deus não reina? Reina. Por isso que a justiça de Deus está descendo na igreja, está descendo no meio da família. A ira de Deus desce. Aí daquele que pensa que não desce, porque desce. E o versículo 2 vai dar início o desenvolver dessa história, o desenvolver daquele povo que não conseguiu descer vitorioso, mas perdedor. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. Falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Meus amados, prestem muita atenção. Josué estava certo que ele iria voltar vitorioso. E nós devemos usar nossa fé, sim, muita fé, muita intrepidez na fé, muita confiança em Deus. Eu vou vencer. Eu não estou dizendo que tem alguma coisa errada com você, mas pode ser que tenha alguma coisa errada com quem está perto de você. E muitas vezes nós fazemos vista grossa, porque é o meu amigo, porque é minha amiga, mas é um desobediente, é uma mulher desobediente, é uma mulher, um homem que desonra o nome do Senhor. Quando o Senhor disse não, ela vai sim. Quem está perto vai perder. Fica perto de Acã para você ver o que acontece contigo. Eu te dou um conselho nesta noite: anda com o homem de Deus, anda com a mulher de Deus, anda com o homem santo, homem que ora, homem que busca a Deus, aí tu vai ver o resultado. Mas se tu andar com Acã, os teus resultados vão ser os piores. E Josué chamou ali os seus espias, aqueles homens de confiança, e disse: vão espiar a Ai e me tragam todo o relatório. E os espias, eles tinham aquela missão, aquele serviço de espiar as terras inimigas. E a função dele era espiar a terra, ver como era o povo, se o povo era gigante, se o povo era baixo, pequeno, a condição financeira da terra. E o principal, olhar os inimigos, se eram muitos ou se eram poucos. E os espias ali, com muita estratégia, eles foram até essa região de Ai e começaram a observar Ai. E eles trazem todo o relatório para Josué. Josué, voltamos. O que vocês encontraram lá? Olha, nós te aconselhamos que não fatigueis todo o povo. Não é preciso.
Ainda que Josué tinha condição de botar o dobro de soldados para vencer a guerra. Mas não é necessário. Tem coisas que eu e você não pode extrapolar o limite, tem que agir na sabedoria, no entendimento de Deus, na luz que Deus está te dando. Não fatigueis todo o povo, Josué, mas prepara pelo menos 2 ou 3 mil. Por quê? Porque os inimigos são poucos. Então, se os inimigos são poucos, nós vamos entrar e vamos desarraigar e tudo. Vamos quebrar, vamos vencer. Isso era a convicção de Josué com aquele povo. Isso era a esperança, a visão de Josué com aquele povo. Mas por incrível que pareça, Josué não sabia o que lhe esperava. Josué não sabia o que iria acontecer. A gente muitas vezes vê assim um gigante pequeno, aí você diz, eu vou vencer. Você não vence nada, irmãos. Você tem que dizer assim para Deus, eu não sei vencer, Senhor, mas o Senhor sabe vencer. Eu não sou grande, Jesus, mas Tu és grande. Aí você vai vencer, você vai fazer a diferença. Eu quero ilustrar essa mensagem com um acontecimento que aconteceu comigo lá na minha infância. Eu entrei no videogame para jogar. Eu olhei aquele rapaz jogando e eu disse, esse rapaz é muito fraco. Vou colocar uma ficha e vou vencer ele. Era a minha esperança. Era a minha convicção. E quando eu coloquei a ficha, quem perdeu fui eu. Eu joguei ele tão fraco. Mas quando foi na hora da batalha, eu perdi. Tem muita gente que está com a esperança lá em cima, mas tem que ter altar de Deus. Tem muita gente que tem uma esperança, eu vou conseguir, você tem que ter mesmo. Mas vigia com quem está do teu lado, porque a pessoa que está do teu lado está atrapalhando o seu negócio. É por isso que se forma grupo, não dá certo, o Acã está no meio. Por isso que muitas igrejas por aí se estabelece, depois cai, porque tem Acã no meio, tem que tirar Acã. Por isso que muitas pessoas entram no trabalho e saem, porque tem Acã ali no meio, atrapalhando os negócios. E o Senhor já diz, tire a pedra, tire o empecilho, tire o embaraço, tire tudo aquilo que está prejudicando a tua caminhada. Você tem que tirar, irmãos, alguma coisa da tua vida que não te pertence. Deus está falando pela mensagem dele, tire da tua vida aquilo que não é teu, não te pertence e não me agrada. Tire. Porque quando você tirar, o resultado vai crescer. Quando você tirar o fruto, a árvore vai começar a dar fruto. Quando você tirar, a tua caminhada vai dar certo. Tudo irá prosperar. Mas tire alguém do meio. Acã está no nosso meio. Mas Acã vai ser revelado. Vai ser revelado. Porque Acã está na tribo. Acã se veste bem. Acã dá glória a Jesus. Ele exalta a Deus. Acã prega, louva, dirige, faz tudo. Mas Deus vai mostrar. Tem que sair. Quem vai tirar é eu e você? Não, é Deus que vai tirar. Porque Deus é justo. A mensagem do Senhor é justiça. E justiça. E justiça. Aí Josué prepara 3.000 homens. Vamos vencer. Preparados? Preparados, vamos lá. Quando chegou em Ai, os homens começaram a tremer. Chegou lá, já começou a ferir os 36. Depois feriu o resto. E os homens saíram correndo, temendo, com medo. Aí Josué, quando viu aquela cena, o que foi isso? Nós não podemos resistir. Nós não podemos resistir. Mas vocês não falaram que os inimigos eram poucos, mas nós não conseguimos. Aí Josué agora vai chorar, pensando que foi Deus que tinha feito aquilo ali, mas não foi Deus.
Foi alguém que pecou ali no meio. Foi alguém que errou. Foi alguém que tomou das coisas condenadas e fez todo o povo perecer. Você está entendendo por que você sofre, irmãos? Você está entendendo por que tudo isso você está passando? Porque tem alguém desobediente. E o preço é muito alto. O preço é muito alto. Aí o versículo 6, olha o que Josué faz e fala com Deus. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Aí Josué ali se humilhando para Deus, falando com Deus em oração, diz: Senhor, por que tu permitisse isso, Deus? Eu não te obedeço, a gente não faz tudo certinho. Por que tu permitisse isso, que a gente não saísse dali vitorioso, mas derrotado, Senhor? Não entendo por que tu deixasse isso acontecer. Talvez era para Josué aprender a orar um pouquinho mais, com inteligência. Eu não sei se você está entendendo, mas quando você partir para a guerra, você vai ter que orar: Senhor, os que estão comigo é do teu agrado? Está entendendo? Os que estão do meu lado é verdadeiramente servo teu? Se não for, retira. Mas deixa do meu lado para essa guerra os que for fiel ao Senhor Jesus, e a gente vai no teu nome e vai vencer esta guerra. Mas se for a Cã, tira do meu meio. Ore assim. Josué não orou assim. Josué simplesmente foi, resolveu os soldados e vamos vencer. Josué não sabia que tinha uma Acã ali no meio, escondido, que iria fazer alguma coisa de errado, que a ira de Deus iria descer e Deus não ia se agradar. Deus não tem coisa com desobediente. Olha aqui, querido, querida, Deus não tem coisa com desobediente. Quando desobedece, Deus se aparta. Aí o povo perece. Ó. Aí ele lá orando, falando com Deus: Senhor, e agora o que vão dizer? Porque a expressão hoje atual é essa, né? Olha ali o crente ali, ó, perdeu. Cadê agora o Deus dele para livrar ele? Cadê aquele Deus que a irmã ora tanto, que busca, que vai para a igreja todo dia? Cadê o Deus dela que não pôde dar livramento? Mas não é ela, é alguém. É o desobediente do lado. É alguém que está sugando as energias, tirando a força. É alguém que está como pedra de tropeço na tua vida e tem que se retirar. Satanás é uma pedra de tropeço, sim ou não? Sim. Porque um dia Daniel orou a Deus, mas o inimigo, como pedra, como uma Acã, ele estava guerreando. E o Senhor Deus disse: Daniel, desde o início que tu me orasse, eu já dei a resposta. Mas alguém que é desobediente desde o princípio se interveio para a resposta não descer. Acã. Tem alguém aí do teu lado que está fazendo de tudo para impedir a obra de Deus na tua vida. Só por um momento Deus vai mostrar quem é. Deus irá revelar. E o povo ficou ali com o coração derretido, com medo, espantado.
Josué, e agora, Josué? Josué aperreado. Tem momentos que você se aperreia mesmo. Mas, Senhor, oro, eu busco. Eu faço a tua vontade, tudo certinho. E por que isso aconteceu? Olha aí. Aí você agora está com uma visão diferente. Aí você começa a entender as coisas. Para você orar corretamente. Versículo 10. Deus falando com Josué. Eu acredito que Deus também falará ao teu coração através dessa palavra. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? Aí Deus agora vai falar o que aconteceu para Josué. Deus revela ou não revela? Deus revela ou não revela? Deus vai revelar, crente que ora. E ele diz assim: Israel pecou. Josué, Israel pecou. O que, Senhor? Foi. Como assim? Pecaram. E violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram. E dissimularam. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco. Deus tem coisa com quem é desobediente, irmão, sim ou não? Não. Ele está dizendo, Deus, olha, já não serei convosco, porém, tem um escape aqui. Se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. E Deus fala com Josué: Josué, se levanta, deixa de estar prostrado, o meu povo pecou, então esse foi o motivo que vocês perderam. Esse foi o motivo que vocês foram e não saíram vitoriosos, porque alguém pecou. Deus não disse quem ainda, Josué iria saber depois. Aí Deus disse: olha, tomaram das coisas condenadas, das coisas que não lhe pertencem, não me honraram com a minha palavra. Por isso que a minha ira desceu sobre Israel, e eu me apartei de vocês. E até pegaram coisas condenadas e esconderam debaixo da bagagem da terra. E Deus estava falando os detalhes. Alguém pegou alguma coisa, escondeu debaixo da terra e está em nosso meio. Meu irmão, não fique com medo de uma mensagem dessa, porque Deus revela. Eu acho melhor a gente, se estiver com bagagem estranha na terra, retire com muita pressa. Porque se você ficar retendo essa coisa que não é tua, que não te pertence, o castigo de Deus vai descer para a tua vida. Deixa para lá o que não é teu, porque o castigo desce. Irmãos, crente não pode reter nem sequer 10 centavos. É, irmão? É. Ah, deu troco errado, 50 centavos passando. Não é teu, devolve. Alguém já fez isso? Eu já fiz muito na minha infância. Fiz muito isso, errado. E se hoje eu perco, eu entendo, estou pagando pelo que eu fiz. Eu não posso reter aquilo que não é meu, senão o castigo de Deus desce sobre a minha vida. Por mais pequeno que seja, Deus vai me castigar. Está errado, não pode, não é teu. E tem muita gente que vê vantagem nisso e diz: eu vou ficar para mim. Não fique, não é teu. Esse ano ainda, lá no trabalho, fui ao armazém. Passei o cartão, não funcionou. Passei de novo, não funcionou. A moça disse: alguma coisa que a aproximação está bem desativada. Eu não sei, eu fiz compra agora há pouco. Digita assim, eu digitei, ela passou o valor. Aí deu falha, recusou.
Aí quando eu botei a senha, funcionou. Tudo certinho. Aí quando eu vi na conta, eu abri a conta, o valor foi duplicado para ela. Eu disse, olha, cobrou 2 vezes. Não, espera, eu vou fazer aqui o estorno para tu. Fez o estorno. Chego lá no trabalho, o banco faz o estorno. Então, se eu esperasse um pouquinho mais, a bolsa não poderia fazer. E eu fiquei com os 2 valores. Aí eu fui no meio do caminho e disse, meu Jesus, esse dinheiro não é meu. Eu não posso ficar. Mas amanhã eu posso resolver isso. Passo lá, explico e devolvo o dinheiro. Eu não consegui fazer isto. Eu liguei para o armazém. Expliquei a situação. Aí o rapaz disse, olha, parabéns, viu, pela sua atitude. Porque nem todo mundo faz isso. E quando eu devolvi aquilo que não era meu, eu senti-me aliviado. Você está entendendo, irmãos? Aquilo que não é teu, você não pode reter. Eu quero liberar uma palavra de Deus. Deus tem coisa maior e melhor para a tua vida. Deus tem algo melhor e maior para a tua vida. Não precisa reter mixaria, irmão. Está entendendo? Disse, obrigado, Jesus, fiz minha parte. E devolvi o dinheiro. Não era meu, não me pertencia. Aí o versículo 13, olha o que Deus está falando. Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. E Deus estava dizendo, Josué, enquanto não tirar, eu não opero. E quanto não tirar aquilo que é condenado, que eu não me agrado, eu não vou operar, porque Deus não opera, irmãos. Deus opera em um lugar santo, em um lugar de gente obediente. Deus opera em um lugar que o povo glorifica, busca Ele, exalta Ele. Mas no meio de desobediente, Deus se afasta. Deus não opera. Está entendendo o motivo? Enquanto não tirar aquilo que é condenado, eu não vou ser com vocês. Enquanto vocês não se resolverem entre si e tirar o que é condenado, eu não serei com vocês. E todas as guerras que vocês forem, vocês vão sair perdedores. Feito isso, foi de tribo em tribo e conseguiu descobrir quem foi. 18. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Josué agora estava cara a cara com um homem que desonrou a Deus, que desobedeceu a Deus. E Josué chega para ele e disse, filho, dá glória a Deus, rende louvores ao Senhor. O que foi que tu fizeste? Me declara tudo. Não me oculte nada. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado para Josué, Josué. Ele escondeu alguma coisa debaixo da terra. Versículo 20. Respondeu Acã a Josué e disse,
verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Irmãos, pense numa mensagem poderosa. Acã vai ter que se apresentar. Você vai ficar de frente a frente com ele. Ele vai te dizer: irmão, foi eu que fiz isso. Minha irmã, fui eu que fiz isso. Porque Acã não vai ficar com a consciência boa não, irmão. Você já viu aquele que persegue o povo de Deus dormir em paz? Ele vai ficar agoniado, porque mexeu com o povo de Deus. E Josué estava de frente com ele, e ele declarou: Josué, eu fiz isso, foi eu que fiz. Eu fiz assim, assim, assim. Aí versículo 21 ele vai explicar: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da tenda, do meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e os colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo o povo de Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Observa que Acã desobedeceu a Deus, fez algo que não era do agrado do Senhor, e por conta de Acã, o povo de Israel pagou o preço. Por conta de Acã, a família de Acã também estava pagando o preço. Até a renda financeira de Acã sofreu. E os homens foram lá na tenda de Acã, encontraram ele, encontraram o que ele tinha escondido debaixo da capa da terra, e pegaram tudo de Acã, toda a família de Acã, até os animais, e levaram para a presença de Josué. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Olha a situação de Acã. Antes de Acã morrer, Josué disse: por que tu conturbaste Israel? Sabe o que é que significa, irmãos, o nome Acã? Significa aquele que traz problema. Quanta gente hoje não entra na casa do Senhor para trazer problema? Quantas pessoas não entram na nossa empresa para trazer problema, irmãos? Mas nós temos que orar a Deus: Senhor, revela se é teu, se não é. Porque essas pessoas que trazem problema faz a gente padecer, perecer. Faz a gente pagar o preço muito alto, porque é desobediente. Eu não vou pedir para você ter misericórdia dessa pessoa, porque Deus já está tomando a providência nesta situação. E como Deus fizer, você agradeça. Não se glorie, mas agradeça. Porque assim foi feita a palavra de Deus na vida do desobediente. Pegou tudo de Acã, apedrejou e queimou, e o problema cessou.
E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje.